eu quero estar trazendo mais um vídeo para vocês. Agora é o 5º vídeo, intitulado 5 mentiras que os preleitores pregam nos palcos das igrejas. E muitas pessoas que não têm conhecimento tomam como verdades e não são verdades. Então eu quero estar trazendo, já tem 4 vídeos aí com o mesmo título. Agora esse é o 5º vídeo com esse título. 5 mentiras que os preleitores pregam nos palcos das igrejas. Que o Todo-Poderoso me use como canal de bênção. E abençoa vocês, abrindo a mente de vocês, a nossa mente, para que nós sejamos úteis e entendemos qual a vontade perfeita, a vontade de Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a primeira das mentiras pregadas nos palcos, nos púlpitos das igrejas. Eles falam que Judas se enforcou. É verdade que a Bíblia diz que Judas se enforcou? Não. A Bíblia não diz que Judas se enforcou. Tá? A Bíblia diz que Judas saiu para se enforcar. E sair para se enforcar é uma coisa, e se enforcar é outra coisa. Portanto, você vai ler em Atos 1:18, que ali também está entre parênteses, não fazendo parte das originais, eu creio eu, faz parte dos tradutores da Bíblia. Não sei onde eles tiraram isso, mas está escrito lá que Judas rolou e até as suas entranhas foi ficando para trás. Será que Judas amarrou uma pedra no pescoço e jogou a pedra e saiu junto com a pedra rolando? Judas foi se enforcar e a corda quebrou e ele caiu e desceu rolando pirambeira abaixo. Descida abaixo. Não sei. Então é uma mentira dizer que Judas se enforcou, enquanto a Bíblia não diz. A segunda deste vídeo aqui é... As pessoas falam que guardar a palavra de Deus não provaria a morte. Mas Jesus disse isso, que alguém guardasse a palavra dele, a palavra de Deus, não provaria a morte. É verdade isso? Vamos conferir isso? Aqui nós podemos conferir isso em João 8, versículo 51. O versículo 51 diz o que Jesus disse, certo? E o versículo 52 diz o que Jesus não disse. Jesus disse então, versículo 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá. Ver é diferente de provar. Você pode ver uma comida, que é muito bonito, e não provar. Então, Jesus disse ver. Tem muitas pessoas aí, até existe um ditado, fulano morreu, nem viu a morte. Nem viu a morte. Então, aqueles que guardam a palavra, bem guardado a palavra de Jesus, ele vai receber um benefício. Ele vai morrer como morre um passarinho, não com estilingada. Vai morrer na hora, assim, tá? Vai morrer de repente. Ele não vai ver a morte. É passar dessa para outra, numa boa. Mas o versículo 52 não é Jesus que está dizendo. Disse-lhes os judeus, os idiotas. Agora sabemos que tem demônios. Abraão morreu, também os profetas morreram. E tu disse a alguém guardar a minha palavra ou a tua palavra, nunca provará a morte. Quem foi que disse isso? Foi os judeus.
Não foi Jesus que disse isso. Jesus disse ver, e os outros disseram provar. Então, quando os preleitores dizem quem guarda a palavra não vai provar a morte, eles estão concordando com os idiotas dos judeus, porque Jesus disse ver e não provar. Tá bom? As duas coisas são bem diferentes. Vamos para a terceira mentira pregada em palco de igreja. Essa mentira está até no epígrafo, né, da Bíblia. Se abrindo em Mateus aí 6, Mateus 6 você vai achar no versículo 9, aí você vai achar esse epígrafo, né? O epígrafo está escrito assim, oração dominical. Mas Jesus não ensinou oração dominical, oração de domingo. Aonde que Jesus ensinou oração de domingo? Ele não ensinou oração do domingo, nem do sábado, nem de terça-feira, nem de quarta. Ele não ensinou oração de dias. Ele ensinou oração do Pai Nosso. Não foi oração dominical. Isso é um acréscimo dos idiotas, das pessoas que elaboraram isso para enganar você. Isso foi colocado na Bíblia, não faz parte da original. Então, Jesus disse aqui, ó, estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eu vou deixar o versículo aqui para vocês verem, tá bom? Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Isso aqui podia ser em qualquer hora e local, qualquer dia, qualquer hora, qualquer local. Não é oração de domingo. Poderia ser até no primeiro dia da semana, sim, esse dia. Tá? Porque Jesus estava fazendo seu ministério todos os dias. Mas não tinha dia específico, que a Bíblia não diz que era no domingo, tá bom? Vamos para a quarta mentira que os preleitores pregam nos palcos das igrejas. Eles falam que o enfermo que estava ali no tanque de Betesda era paralítico. Mas a Bíblia não diz que era paralítico. E tem tudo. Eu já ouvi dizer que o cara era cego, o cara era paralítico. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. João 5, versículo 5 a 7. Achava-se ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Enfermo não quer dizer que esse homem estava paralítico. Ele estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, por causa de 18 anos, né? 38 anos. Perguntou-lhe, quer ficar são? O versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, não o paralítico, o enfermo, não o cego. Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, quando eu vou, desce outro antes de mim. Se ele era paralítico, como que ele podia ir? Mesmo que tivesse alguma deficiência, né? Mas a Bíblia diz que ele era enfermo, não diz que tipo de enfermidade que é. Vamos para a quinta e última desse vídeo, tá bom? As pessoas pregam nos palcos das igrejas que antes de Noé, antes do dilúvio, não chovia na terra. Inclusive, pessoa querida minha também prega isso, que não chovia. Mas a Bíblia diz que não chovia? Será que a Bíblia diz que não chovia? Vamos ver. Gênesis 2, 4. Eis as origens do céu e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Versículo 5 de Gênesis 2.
não havia ainda nenhuma planta. Por que que não tinha nenhuma planta? Pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Por que será que não tinha brotado nada ainda? Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia feito ainda o homem para lavrar a terra. Aqui tem um ponto final, no versículo 5. O versículo 6 é outra coisa. Começa falando outra coisa. Quando chega no versículo 5, aqui dá um ponto final. Não tinha homem. O versículo 6 é que começa a falar do homem, tá? Aqui prova que a terra não tinha nada. Nada. Por que não tinha? Porque não tinha chovido e nem tinha homem ainda para lavrar a terra. Pois ao verificamos o verso 6, nós vamos notar agora que no verso 6 acontece um fenômeno que acontece até hoje. Esse fenômeno acontece até hoje. Um vapor sobe. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Até hoje é assim. Olha a chuva aí. Isso se chama chuva, tá? Isso chama-se chuva. Esse vapor que sobe e desce chama-se chuva. E o versículo 6 conta que não tinha aí, o vapor começou a subir e começou a chover. Aí no versículo 7, depois que tinha chovido, é que Deus forma o homem. Talvez Deus tenha aproveitado que tinha chovido e formou o homem com o barro. Pegou aquele barro molhado, se bem que já tinha bastante água, podia pegar de outro lugar, né? Mas Deus aproveitou aí a chuva que caiu e molhou a terra. Deus pegou e moldou o homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Viu? Então, eis aí as 5 mentiras que contadas em palco. Né? Antes do dilúvio chovia assim, tá? A Bíblia diz que choveu. É isso aí. Deixa o seu joinha. E se quiser, se puder, se inscreva aí. Fico muito feliz com isso, tá? Eu quero alcançar um pouquinho mais aí de pessoas. E acione o sininho também, para que quando eu colocar alguma coisa aqui, você seja avisado e vê, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, viu? O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução.